Ai, que vontade de tacar o celular na parede. Atenção, atenção, precisamos conversar, está começando. O debate está demais hoje, gente. Heteropessimismo, já ouviu falar? E você já pensou na sua velhice? Como lidar com haters? É possível ignorar ou precisa ter um puta sangue de barata? E a pergunta que não quer calar: por que os jovens não atendem o celular? Atende, pô! Não sai daí. Atende, minha linda. Olá! Está no ar mais um Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres, mas para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni e estou com elas, porque aqui ninguém larga a mão de ninguém nesse programa que faz a diferença. De vez em quando. Atenção, ela, ó, que rufem os tambores, a cantora que anda arrasando em shows por todo o Brasil, Açucena! Amoras. Márcia Tiburi, nossa teacher, nossa escritora, que tá cada dia mais mulherzinha, mais bonitinha, mais animada, né? Mais rosinha. Dela hoje. E elas me zoando. Toda delicada. E a nossa querida, bem-humorada, filósofa das redes, Sara Zara, que tá toda fashion hoje de lenço na cabeça. Sim, eu achei um lenço jogado nos matos. Ela tem estilo. Coisa mais linda. Você vai poder assistir também, ó, Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo, porque afinal, olha só essas belezas aqui. A gente fica horas no camarim, um batomzinho vermelho básico. Fazendo folia. Ô, gente, olha só, tem um sentimento feminino em relação aos homens que sempre existiu. Nunca foi muito debatido, mas agora tem nome: heteropessimismo. Claro que muitas mulheres gostam de namorar, amam, casam, têm filhos, mas isso não quer dizer que aprovem as atitudes e os comportamentos dos parceiros. É uma desilusão, um ceticismo ou uma desconfiança generalizada. Um cansaço da repetição de histórias e narrativas frustrantes ao lado de homens. Eu tenho muito a falar sobre isso, mas assim, eu queria perguntar para vocês, o que é que mais irrita nos homens, na opinião de vocês? O que mais te irrita, Márcia? Pode falar do seu companheiro, não tem problema, ele não vê mesmo o programa? Não. Não, mas assim, nos homens em geral, eu acho que a desinteligência e o oportunismo. Essas duas coisas acho bem chatas. Então, acho que os homens, alguns são muito desinteligentes, tanto que eu falo para o meu aquele namorado, eu falo assim: nossa, que legal, você é um raro homem inteligente. Eu falo pra ele, claro que a gente fica rindo e se zoando e tal, mas eu falo brincando, mas eu tô falando a verdade. É muito raro um cara realmente assim inteligente, né? Você fica até encantada quando você encontra um que seja inteligente. E aliás, acho que os homens estão tendo esse problema, eles não estão sacando que o que mais encanta as mulheres é a inteligência. E aí eles ficam lá se bombando e se embrutecendo e fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. E aí o heteropessimismo é realmente um destino, né? E você, Sara, conta pra gente. Então, vou especificar por quê. Senão o pessoal fica assim: você não gosta de homem. Gente, eu até mamo alguns de vez em quando. Gosto de homem sim. Porém, tem algumas coisinhas que, né? Porque o pessoal acha que a gente não gosta de homem, né? Eu gosto, infelizmente. Eles acham, até eles acham que a gente gosta não gosta muito, deles. mas calma aí. O que eu não gosto nos homens, às vezes, é o silêncio. Quando eles se calam diante de uma coisa que eles deveriam se posicionar em nos proteger, sabe? Então, quando eles ficam em silêncio, isso me estressa um pouco, me irrita um pouco. E em todas as horas. Tem silêncio também que não precisa, né? Inclusive nas melhores horas também. Mas, nesse contexto... Você gosta que fale nas melhores horas? Não, ficar perguntando bobagem não, com as perguntações que eles arrumam. Não, mas você... Mas assim, né? Mas um estímulo. Um som. Um estímulo. Um som, né? Uma gemida. Os homens esquecem que as mulheres gostam de homens gemendo, né? Não sei, Márcia. E eles... Namora, mas vem cá, eles gemem muito ou não? Gemem menos, né? Eu acho que... Estão reprimidos. Eu acho que esse fica meio reprimido. É muito raro achar um cara que geme, né?
Que geme legal. Que geme, que fala, deixa, né? O rato também não, porque tem uns homens que tá... Não, aí, mas mais rato eu veterinário, não gosto. Não, fica, elas ainda vão Homem das falar. cavernas. Elas ainda vão falar delas. Não é essas Não dá. burrice, Não, vocês ainda vão falar de vocês, mas eu preciso interromper para dizer um negócio aqui, porque eu acho que o silêncio masculino é uma coisa boa. Eu acho legal, a coisa legal dos homens é que eles são quietos, não enchem muito teu saco. Eu sempre disse assim... Fale por você, amor. Não, Sou casada com o O Eduardo meu Moreira. também não né? é quieto, eu queria dizer O assim... meu não é que quieto também, não. Conversar, a gente conversa com as amigas. Os homens é para outras coisas. Gente, a Márcia é muito... Não, Márcia, não, volta de Eu corte. gosto Sorry, de conversar. Minha grande questão, acho que com os homens, com o Eduardo, né? É que eu adoro uma DR e ele não. Aí eu durmo quando tem DR. também eu já vou gosto. avisando. Eu quero Não, se for- conversar, eu quero Juliana, o resolver. homem faz DR com o mundo. Não, a minha questão... Pelo amor de vai. Deus. Ó, eu Ele já quero falar fala da com minha, tudo então. quanto é trem, vai falar mais em casa. Eu acho que, assim, existe a questão do conformismo masculino que me deixa muito chateada, porque, assim, o estado de coisas, o mundo se estruturou para os homens, foi construído por eles, para eles, tendo que subjugar mulheres, todas as pessoas que saem do que é o patriarcado. Então, da estrutura deles, eles nos subjugam e nós estamos colocando esse lugar em xeque. Mas existe o conformismo com esse lugar, que eles não querem sair, eles não querem se questionar. Então existe sempre, dentro de um relacionamento, por exemplo, as mesmas questões que a gente, inclusive, estava falando. É porque saiu do box molhando o banheiro inteiro. Toalha xixi molhada na tampa, em toalha cima da molhada em cama. cima. Por que você não consegue dobrar uma roupa? Então, assim, esse papel, lugar do cuidado, do autocuidado, os homens ainda estão num processo de aprendizagem. O outro, só pra falar, é autoestima delirante. A autoestima delirante. Isso pra Yes, amiga. mim me pega, assim, Sim. porque, de fato, os caras deliram. Os caras têm uma autoestima que eu fico assim, nossa... Uma enfim, certeza do sim, uma de certeza, tudo, né? sim, é quase que eles se deificam suas posições, seu lugar no mundo. Então, pra mim, isso é super problemático. Eu tenho uma teoria sobre esse negócio, sabe? Que eu acho que, falando mais sério, né? Porque antes eu falei umas coisas meio de brincadeira, meio verdade, meio Tudo brincadeira. a bem, gente as vai feministas pensando. também gostam de brincar. Tarará. Mas assim, tem uma coisa que eu acho que é a matriz de subjetivação, que é uma teoria meio que eu inventei assim. As mulheres são subjetivadas no cuidado. Essa é a nossa matriz de subjetivação. A gente cresce, independentemente dos nossos destinos, das nossas escolhas sexuais. A nossa sexualidade não tem a ver com isso. Agora, o gênero tem. Então, a gente acaba sendo talhada no cuidado. Toda mulher, independente ou não independente, submissa ou aguerrida, liberal, comunista, não importa, todas são cuidadoras. Todas as mulheres cuidam, Pra todas servir, as mulheres né? sabem cuidar. E os homens são talhados, a matriz de subjetivação dos homens é a violência. E a violência é o que estrutura esse negócio que a galera chama de ideal viril. Nossa, eu amei isso. Calma aí. Só pra gente entender os telespectadores também. A matriz de subjetivação da mulher, o cuidado, E do versus homem? a matriz de subjetivação do homem, a É violência. violência. Nossa, Márcia, É muito isso, bom. é isso. Então, para um homem aprender o cuidado é muito difícil e para uma mulher aprender a violência também é muito difícil. Aí o que acontece? Se constitui uma sociedade patriarcal que inventou uma guerra, e a guerra é o jogo de funcionamento, o próprio comportamento masculino, e essa guerra também é contra as mulheres e contra a vida, enquanto que as mulheres ficam lutando pela vida na tentativa de superar essa guerra, de sobreviver a essa guerra dos homens. Isso tá na política, tá dentro de casa, tá em todo lugar, tá no trabalho, tá em qualquer lugar. Então, o mundo de mulheres, o mundo do cuidado, seria um mundo muito melhor, e isso tem que ser politizado. Olha, e não achem Isso, que você não isso falou é assim. mais uma invenção das mulheres, não, tá? Mulheres feministas, no caso. Esse nome, heteropessimismo, foi cunhado por um homem. É do teórico americano em sexualidade Asa Serenzin.
É assim que fala? Asa Sørensen, de 2019. Segundo ele, o termo consiste em desfiliações performativas com a heterossexualidade, geralmente expressas na forma de arrependimento, constrangimento ou desesperança em relação à experiência heterossexual. Gente, na real, isso tudo mostra um descompasso, certo? Porque nós mulheres vivemos nos transformando. Mas e os homens? Eles estão esperneando agora porque tem essa geração da minha filha, vejo pela minha filha, minha enteada, que já são super introduzidas no feminismo, que já tem muito mais consciência dos seus direitos e do que elas querem, do que não serve mais para elas. De que elas são livres, de que elas têm direitos, de que elas podem ocupar o lugar que elas quiserem. E os meninos estão totalmente perdidos com essa nova configuração de mulheres aí, dessa nova geração. Então, o que eu acho, o feminismo, dos grandes legados do feminismo é instaurar um questionamento real do papel social da mulher. E os homens não, para eles o lugar está posto. Para a mulher não, para onde que eu quero ir, qual o meu lugar? Essa questão, a gente já falou disso, de novo a mesma coisa, está gerando a morte de mulheres hoje, está gerando um aumento do feminicídio, porque as mulheres não aceitam mais lugar social que os homens escolheram para elas. Ora, o lugar é meu, eu escolho o meu lugar. Isso gera movimento, isso gera vida, isso gera mudança na sociedade, não só na cabeça das mulheres, mas dos homens também. Ora para eles ficarem no estado de contemplação. E agora, o que eu faço? Ora para eles assassinarem as mulheres, ora para eles se posicionarem, falando aquelas babaquices de red pill, de qual mulher que você não pode casar, qual mulher que você não pode ter. Claro, óbvio. Então, assim, o feminismo instaura um questionamento que gera movimento, que gera linguagem, que gera posicionamento social, que gera, inclusive, uma das coisas lindas do feminismo é essa conversa com os movimentos minoritários e minorizados socialmente, que apregou a liberdade como princípio, que são os movimentos LGBTQIAPN+, os movimentos negros, os movimentos indígenas. Aliás, o feminismo é o começo de todos esses movimentos, justamente, né? Tá na história. Agora, é interessante a gente falar também desse mercado da misoginia, esse mercado do ódio às mulheres, que é essa tal de machosfera. Porque esses caras conseguiram justamente, criou-se, né, esse novo território, essa zona masculinista na internet, sobretudo, mas na vida de uma maneira geral, e que tem a ver com a capitalização do macho. Então, o culto ao macho, a religião do macho, vendendo machismo, vendendo ódio contra mulheres e contra a vida de uma maneira geral. E isso tudo, gente, é o extremo do capitalismo, que, aliás, vira fascismo, porque tudo isso aí, essa machosfera, é fascismo puro. E fascismo é coisa de machos. Trump, etc. Será que o heteropessimismo tem a ver com late blooming lesbian? Ou melhor, as lésbicas tardias? Porque isso é um movimento também. Você já deve ter visto por aí mulheres que começaram a viver relações homoafetivas após a maturidade. Que isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais agora. Mas por que será que está acontecendo isso? Uma desesperança ou uma vontade mesmo de um cuidado? Porque a gente sabe que as mulheres, elas são mais amigas, elas são... Deve ser muito... Eu nunca tive uma experiência homossexual com nenhuma mulher, mas eu tenho amigas que eu poderia morar com elas, por exemplo. Por que você acha que isso está acontecendo, Márcia? Eu acho que as mulheres também se autorizaram a sair do armário, né, gente? Nós, mulheres que fomos educadas para o cuidado, também fomos educadas para o cuidado de uma família, de filhos e de um marido. A função das mulheres nessa sociedade patriarcal sempre foi a função do serviço. O que era uma esposa, se não um serviço completo? A empregada doméstica, governanta, todo o trabalho físico e o trabalho mental, mais o trabalho sexual. Todos os trabalhos, o trabalho de educar. Quanta gente que ainda bota culpa na mãe por ter educado a pessoa assim, o assado. Quer dizer, ser mãe, ser esposa, ser amante, ser psicóloga, ser faxineira, ser lavadeira, ser governanta, é uma trabalheira. O Durkheim, um dos papas, né, da sociologia contemporânea, ele falava isso, um dos clássicos, né? Ele falava, o casamento é bom para os homens. Por quê? Porque você consegue uma empregada muito barata,
uma serviçal, uma escrava muito barata. Em tempo integral. Em tempo integral, que vai viver sem remuneração, devotada a você, e de repente as mulheres começam a se questionar que isso, o que elas estão ganhando com isso mesmo? E isso foi o feminismo, o movimento feminista que começou a questionar. O que uma mulher ganha estando em casa? Uma das primeiras feministas, a Charlotte Perkins Gilman, que foi uma escritora, escreveu Papel de Parede Amarelo, por exemplo. Sim. Essa mulher, ela peça fazia... que a Gabriela Duarte está fazendo aí pelo Brasil. Então, e essa peça, eu escrevi o prefácio desse livro, sabe? Então, lá naquela época, eu já falava dessa pré-história do abuso psíquico, que é o que a personagem vive na história, né? E isso é um fato. Uma mulher que quem é... Tô falando um monte de coisa aqui, mas para misturar tudo, para dizer, as mulheres eram servas psíquicas, físicas, sexuais, e essa era uma mulher que lutava contra esse tipo de coisa, inclusive contra o estupro dentro do casamento, que é uma coisa que existe. Mas gente, por isso tudo que a gente tem enfim, o heteropessimismo e as mulheres assim decidindo mais tarde, né, deixarem os homens e ficarem. O que você acha dessa história das late lesbians ou queria ouvir lésbicas tardias? até a Sara também. Eu não concordo com esse conceito. Lésbicas tardias, por quê? Eu acho que não é questão mais ou menos, de lesbianidade. Mas eu acho que é mais de uma abertura para uma bissexualidade possível, e a lésbia... É verdade. Porque você, Nem como se fosse disso, tardia, é como... Se fosse tarde, não, a pessoa vai experienciar outras relações sexuais, outras possibilidades de relação, que é a lesbiandade. Quando ela se solta, quando, digamos, ela larga aquelas amarras da heterossexualidade compulsória e das obrigações da instituição familiar. E não é que ela vai deixar de ter uma heteroafetividade necessariamente, ela só vai experienciar ou partir para uma radicalidade sexual, de sexualidade, que é uma afetividade. Você tem razão num aspecto também, porque não dá pra naturalizar isso, então são construções. Sim. No caso a minha, eu sou uma mulher que até hoje fui heterossexual. Eu fui isso porque isso é uma formação, eu aprendi a ser isso aí. E temos uma pansexual aqui. Não, eu quero ouvir a pansexual, eu quero ouvir. Vamos ouvi-la. Você já teve um namoro assim com uma mulher? Sim, já também. Tive 3. 3? Ela é, gente, ela é dona do jogo. Mas assim, o que eu fui percebendo de dentro pra fora, a forma que eu me performo quando eu estou me relacionando com mulher é bem diferente da forma que eu tenho que lidar com homem. E essa questão do cuidado que você disse... Isso é interessante. Fale mais sobre isso. É porque assim, eu, por exemplo, falando do lado pessoal, tá? Não posso falar que é todo mundo. Mas quando eu estou me relacionando com homem, automaticamente grita essa questão do cuidado. A forma que eu converso, a forma que eu trato, puta que pariu, é o inferno. E já quando eu estou me relacionando com mulher... Eu espero receber aquilo que eu sempre dou, que eu tô disposta com homens, entendeu? Mas aí quando bate mulher com mulher, vira uma troca assim absurda de cuidado mesmo. É uma questão bem diferente. Aí você ganha mais. Eu sinto que eu ganho do mesmo jeito que eu dou. E já com o homem eu tenho que ficar tentando buscar. E parece que a forma de agradar o homem é você cuidando dele. E é um negócio automático. E olha que sou eu falando, né? Mas o que eu entendi também... é que as mulheres começaram a se abrir mais para poder se relacionar com outras pessoas, inclusive outras mulheres, porque a rede social impacta muito na opinião das pessoas hoje. E aí tem essa exposição que a gente não tinha antes. Você vê os áudios que a gente escuta de homens falando de um date, de como eles estão tratando mulheres. Esse movimento Red Pill, de homens ensinando os outros a odiar as mulheres também, e colocá-las como apenas vamos falar, depósito de porra praticamente, porque parece que a mulher serve para isso. De todo o resto, os caras têm coragem de sentar, se convencerem para falar mal de mulheres, né? Pessoas que eles deveriam admirar, né? Então, eu acho que as mulheres começaram a entender que, assim, dá para ter uma exceção, dá para abrir possibilidades de novas coisas, porque agora não tá tão assim igual antigamente, né? A gente tá conseguindo se apoiar, conversar mais. Eu acho que o movimento colorido, o LGBT, ele ajudou as mulheres a ampliar, a entender que, tipo assim, não é só porque você está ficando com outra mulher que você não vai ser uma mulher que vai gostar de outros homens também, né? Porque antes tinha esse negócio de mulher caminhoneira, de um monte de tarde, né? A Sucena fala uma coisa muito interessante, que o desejo é por pessoas, não pelo sexo, pelo justamente, gênero. Eu né? acredito muito, desde o Freud. Muito Freud melhor. já falava que todo mundo nasce bissexual. Eu gosto muito do conceito de pansexualidade, porque abre esse lugar do bi, né, do lugar binário, para um lugar mais pessoa.
embora seja muito difícil, mas na realidade as pessoas têm essa tendência. É a sociedade quem orienta a sexualidade culturalmente. É o tanto que hoje tem uma escala, inclusive um conceito de escala Kinsey, que é uma escala que acredita que você não... acredita na sexualidade como espectro e não como orientação. A orientação ela está engolida pelo espectro. Ela é uma construção social. O que é o espectro? O espectro é uma mudança que pode acontecer ao longo da vida. E claro, você tem os organismos de repressão desse espectro que pode existir. Tem gente que se abre. Eu acho interessante que, trazendo a matriz subjetivação que a Márcia trouxe muito bem junto com a Sara, agora, unindo as duas pontas, eu analisando o discurso de vocês, me parece muito que desde cedo, as mulheres, inclusive, a partir do cuidado, elas também podem experienciar o toque com outras mulheres que os homens têm uma tendência a repelir pela violência da matriz de subjetivação, como bem disse você. Se um menino encosta no outro menino no banheiro, já sai daqui, cara, você é viado. Não, se uma menina, outra menina alisa, outra menina. Fala, eu te amo, super carinhosa. Ou seja, se uma coleguinha fica com outra coleguinha na adolescência, muitas delas não têm uma super questão existencial. O homem não. Se ele tem um caso homoafetivo que seja... Por experiência, né? Existe uma questão de sua sexualidade. Justamente. Mas eu queria falar... Por ele mesmo, inclusive. Eu preciso mudar de assunto. Ai, eu vou. Que é bom, pena. Esse assunto é bom. Não, esse assunto a gente vai ter que voltar outras vezes, porque realmente ele é infinito, tá? Agora, próxima estação, velhice. Sim. Depois de discutir nossas relações afetivas aqui, e com 3 pontinhos, porque nós vamos continuar, surge outro passo a ser encarado: a velhice dos pais. Cuidar de quem cuidou de nós. Em primeiro lugar, rola uma inversão de papéis, uma troca de autoridade que pode ser bem desafiadora. Vocês já vivenciaram ou vivem isso nesse momento, Sara? Então, eu tenho uma questão meio assim, porque eu penso, primeiro, gente, quem escolheu ter filho são os pais, sabe? Então, eu acho que não existe uma responsabilidade pro filho 100%, aquela expectativa de, eu tenho um filho que vai ter que cuidar de mim, porque você escolheu trazer um dependente pra você. E eu tenho essa experiência tanto comigo e com a minha filha. Eu saí de casa com 14, então eu tirei uma boa responsabilidade dos meus pais sobre mim. E hoje a minha filha tem 14, eu não vejo a minha filha tendo que fazer o que eu fiz pra poder sobreviver sozinha. Mas eu sinto que eu sou responsável por ela, porque foi eu que tive a escolha de sentar errado, mesmo sentando certo, e ter uma criança, né? Mas eu acho que fica muito pesado a gente acreditar que o filho precisa cuidar dos pais pela troca, porque os pais cuidaram dos filhos. E até porque também essa questão de família, ela é muito sentimental. E não é porque você cresceu junto que você criou sentimento. Tem pessoas que não conseguiram se conectar até hoje. Tem pai e mãe que não conseguiram se conectar com o filho ainda, né? E aí eu acho que alastrar isso só por esse motivo... Eu acho um pouco assim, porque esse raso, amor, sabe? ele não é dado, ele é construído, Construído, né? exatamente. Eu acho que há casos e casos sobre o que a Sara está falando, mas eu tenho uma tendência mais conservadora com relação à família, assim. Até do lugar e da família de onde eu venho. Já tive experiência... Conhecemos a sua Mamis, Margot. Que mãe orgulhosa, Nossa, gente. linda. Coisa mais linda. E eu tive a experiência com meu avô, que teve Alzheimer no final da vida dele. Ele faleceu tem cerca de 1 ano e meio. E é um processo muito difícil. Ele tinha 11 filhos e houve essa discussão. E minha mãe assumiu um papel de falar, não, se não for alguém morar com ele, ele vai vir para minha casa. Eu acho que existe uma discussão muito mais profunda aí sobre o papel, falando papel social da mulher, o papel social do idoso. Acho que o capitalismo, como sistema, ele sequestrou o lugar, a dignidade da pessoa idosa dentro de uma sociedade que é muito mais antiga, que são milênios dos idosos serem tratados como anciãos, como portadores de sabedoria e experiência de uma vida inteira. E experiência não só de trabalho, mas experiência de sentimento, experiências de conselhos, o idoso, quando ele alcança a sua maioridade idosa, ele deixa de produzir materialmente para produzir intelectualmente. E esse lugar, ele foi expropriado pelo capitalismo. Então, assim, isso é um processo, porque assim, muitos idosos não têm o que ensinar hoje
porque eles foram alienados do seu processo de sabedoria, porque eles tinham que ficar numa fábrica o dia inteiro para chegar em casa, dormir e amanhã cedo voltar para a fábrica. E o que eles repassavam? Eles foram... Não tinha um artesanato, eu ensino para você, meus filhos, meus pupilos. Ou seja, ferreira é quem é filho de ferreiro. Ou seja... Justamente, a gente perdeu sobrenomes de trabalho que não fazem mais sentido, porque os idosos perderam seu papel social no mundo, o que para mim é uma pena. E claro que, para mim, o outro sentido é que o velho, e eu queria jogar isso na roda, existe movimento na velhice, existe mudança na velhice. Uma vez eu encontrei com uma amiga minha que é travesti, e ela já tinha perto dos seus 60 anos, ela falava, no meu tempo não tinha esse nome. Eu falei, não, o seu tempo ainda é hoje, é agora. E ela começou a mudar, porque o velho, ele tá aqui agora, gente. Ele não é uma pessoa estática no passado. Então, assim, a gente precisa construir uma ideia de que há movimento na velhice. E eu penso que a gente tem um dever, um papel social, enquanto sociedade, de cuidar dos nossos velhos. Não sei como, é uma questão para nós. Olha, eu acho assim, na minha casa, né, exemplo da minha mãe, ela cuidou da minha avó com Alzheimer até o fim da vida. A gente, por enquanto, tinha no começo uma cuidadora, não sei o quê, uma divisão de tarefas entre as irmãs, mas chegou uma hora que não tinha mais como deixar a minha avó morando sozinha, que estava perigoso, e minha mãe levou ela para casa dela, para nossa casa. E ela morou com a minha mãe muito tempo. E a minha avó não aceitava, ela sempre foi uma mulher, a minha avó, muito controladora, muito a dona da casa, na minha cozinha ninguém mexe, ela era esse tipo. E o afeto dela, ela não era uma avó carinhosa, mas o jeito dela demonstrar afeto era fazendo comida, fazendo bolinho de chuva, fazendo doce. Ela era assim. Então, ela se sentia muito mal dela não poder contribuir nos afazeres domésticos. Então, a minha mãe inseria ela nesse contexto e ficou com ela a vida toda. E também passamos por uma questão... Eu sempre vou falar do meu pai, porque é uma figura que enfim, é muito rica a minha relação. E a sua vida. E a minha vida. E o meu pai chegou no final da vida, ele estava com câncer terminal. Teve um dia que ele não conseguia mais segurar o copinho d'água sozinho, e eu tive que pegar uma colherzinha e dar na boca do meu pai a água. E ele olhou para mim, eu olhei para ele, a gente entendeu que naquele momento estava acontecendo uma inversão de papéis. Eu lembrei dele, sensorialmente eu lembrei dele fazendo isso comigo, eu bebê. E ele falou assim, nossa filha, puta que pariu, mudou tudo, né? Inverte o jogo, né? Ele olhou pra mim com muita consciência de que... Ele falou, obrigada por você estar cuidando de mim. E pra mim, aquilo não era uma obrigação. Apesar de não ser fácil, tá? Não tô aqui romantizando nada. Mas naquele momento, eu nunca me senti tão viva como nesses momentos de, assim... apesar da dificuldade, de entrega, de retribuição, de gratidão. Mas por quê? Porque a minha relação com ele ao longo da vida foi uma relação construída à base de muito amor. Assim como minha avó, minha mãe com a minha avó, entendeu? Mas acho que essa é o que faz a diferença, né, Ju? Se tem... É mais fácil você cuidar de uma pessoa idosa que cuidou de você... ou que você ama muito, mas nem sempre, como a Sara falou, a gente consegue desenvolver uma relação assim dentro da família. E aí tem uma obrigação legal, além da obrigação moral. A obrigação legal, eu acho que ela nos ajuda. No Brasil, a gente tem uma cultura muito familista, em que a gente se sente na obrigação de cuidar dos idosos e das crianças, mas a gente está falando de idosos. Em outros países, é tranquilo. Eu vivi alguns anos na França, como vocês sabem, e lá é tranquilo você colocar os pais numa casa de repouso. Há bastante incomum, inclusive, você manter os seus pais idosos com você ou ter um cuidado maior. E eu super entendo isso, porque acho que ninguém tem obrigação mesmo de... tem a obrigação moral, a obrigação legal, mas não a obrigação moral. E eu queria contar uma coisa sobre mim. Eu me acho uma pessoa muito cuidadosa, sabe? Cuidadora no sentido de fazer comida. Eu dou comida para todo mundo, eu fico lá arrumando a vida. Assim, se eu tô na minha casa, ou na casa da minha mãe, ou na casa de quem quer que eu vá, sou eu a pessoa que já vou
a minha performance vou lá e resolvo tudo. Se não tem comida, eu arranjo, eu verifico onde é que vai ser possível e tô lá fazendo coisas mágicas, da mágica, assim, às vezes. Mas eu teria dificuldade de ter uma função de enfermeira. Eu não sou boa com isso, também nunca testei, né? E tanto que eu só tive uma filha, pra mim foi muito difícil a coisa física e tal, eu achei sempre muito complicado. E eu também tenho um detalhe, eu sou uma mulher que muita gente, todos os meus ex-maridos, ex-namorados, todos eles com quase meia, talvez alguma exceção tenha me chamado de egoísta, porque mesmo eu pagando todas as contas, fazendo tudo, resolvendo tudo, tem um negócio que eu não abro mão, que é da minha obra. Então, isso te deixa, assim, uma mulher muito masculina, porque você pode... Eu sempre falei, inclusive, como mãe, eu sou um ótimo pai. Eu vou lá, resolvo tudo, mas talvez eu tenha dificuldade dessa coisa mais chameguenta, sabe? E aí, é isso que eu acho difícil. A gente que é uma mulher que não tá totalmente concernida e subjetivada no cuidado, porque você tem noção de você mesma, de alguma coisa que você considera importante para você... Se você não estiver ali totalmente vinculado ao cuidado, pode ser que você sofra também, né? Mas aí vem aquela velha pergunta, né? Quem vai assumir os cuidados? Logo vem a imagem de quem? De uma mulher. Sempre justamente. uma mulher, né? Uma filha, uma irmã. constatação, exatamente, uma constatação cultural. Obviamente, porque os homens, eles também sabem cuidar, né? Mas na maioria das vezes sobra mesmo para a mulher. Eles fingem que não, né? Eu acho que não é responsabilidade deles, né? Eles tiram o corpo fora. Eu acho que eles também não conseguem. Tem uma coisa de... Não é que não conseguem fisicamente, mas emocionalmente eu vejo as mulheres mais fortes. Mas eles são o sexo frágil. Os homens são o sexo frágil. Eu acho que tem a ver com aquilo que a Márcia falou, muito, muito sabiamente, sobre... De novo, a matriz de subjetivação entre o cuidado e a violência. Ou seja, não é pra mim o cuidado, logo tô fora. E eu sou um pouco conservadora sobre isso, porque assim, e não só, acho, no sentido familista, mas eu acho que assim como existe uma sociedade inteira que tem que cuidar de uma criança, a gente precisa cuidar dos nossos velhos enquanto sociedade. Porque uma vez que a gente expropriou deles a sabedoria, o cuidado. E quando eles foram maus e cruéis, não, então, mas justamente, como que você faz? Sobre isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente... Obrigada por até me lembrar. Eu acho que a gente precisa ensinar os nossos velhos. Agora é um papel nosso de ensinar os nossos velhos a que eles podem mudar. Tá, mas o velho é a pessoa que fica. Então, eu tenho várias histórias de amigas que tiveram aqueles pais violentos, que abandonaram, abusadores, história, né? E que depois vêm exigir quando são velhos. A minha avó cuidou do meu avô que quase matou ela. E eu era criança e eu ficava assim, por que a vovó tá fazendo isso? De cuidar desse homem. A minha mãe, quando o pai dela morreu, ela disse que ficou aliviada. Porque ele era uma violência só, era uma coisa que, imagina, violência nos anos 50, desquitando-se no interior do Rio Grande do Sul. Mas aí tem os asilos, né? Tem os casas de cuidado. Qual o nome? São casas mas nem passava pela casa cabeça. de repouso. Casa de repouso. Mas olha só, mas isso é um tabu, viu? Porque, isso assim, é um tabu no Brasil. Por exemplo, minha avó, eu jamais deixaria minha avó ir para uma casa de repouso. Principalmente porque... por eu entender ela como lugar de sabedoria, por eu entender ela como lugar de conselheira, enfim, de afeto, de amor. Então depende do vínculo, né? Justamente. Não, mas falando sobre casa de repouso, você já deu uma introdução desse assunto quando você comparou a mentalidade do europeu com a nossa, né? Da América Latina. A minha avó dizia assim, quando ela estava com Alzheimer, já falava assim pra minha mãe cuidando dela, dava até pena da minha mãe, tadinha, porque tinha dia que minha avó estava muito difícil, estava agressiva até, porque o Alzheimer tem essas fases, né? Ela dizia, eu já sei, você vai me mandar pro asilo, como se fosse um castigo, exatamente, como se fosse um castigo. Tem casas de repouso muito caras, tá? Muito caras, que são verdadeiros clubes, onde tem enfermeiro 24 horas por dia, tem dinâmicas sociais, tem baile, tem festa, tem comida boa, custam obviamente os olhos da cara, e tem muita gente optando por isso hoje em dia, quem tem dinheiro, tá? Optando por isso, mas eu sou conservadora, assim como você. Eu não consigo imaginar de
abandonar a minha mãe numa casa de repouso. Mas você Mas se não é coloca nesse abandono. lugar? Porque eu me coloco. Gente, eu já tenho 55. Eu não gosto que cuidem de mim. Eu gosto de ficar sozinha fazendo as minhas coisas. Às vezes eu caio na asneira de dizer, alguém me fala comigo, não, eu tô gripada. E depois a pessoa vem me perguntar, melhorou? Aí eu assim, que isso? Que chatice. Eu detesto que me perguntem se eu tô viva, sabe? Detesto quando perguntam se eu melhorei. Porque aí eu penso, nossa, eu devo ter falado Mas vem que eu tava cá, Márcia, gripada, que você merda. pensa na sua própria velhice? Eu penso, claro, eu vou ficar lépida e faceira com as amigas, com os amigos. E eu vivo falando, se as deusas quiserem, eu não serei herança de minha filha. Eu tenho várias amigas que tiveram que herdar as mães. Inclusive, eu tenho uma mãe, mas nós somos vários filhos. E óbvio que minha mãe é bem dividida lá entre a galera, né? E eu faço o que eu posso, assim. Mas eu realmente... E minha mãe também não gosta. Minha mãe anda numa cadeira de rodas e mora sozinha. Não quer nem saber de gente por perto. E eu sou igualzinha. Nossa, e você, Sara, pensa em você velhinha? E vou morrer cedo. Não, peraí. Não quer morrer muito, não. Não, mas peraí, gente, mas calma aí. morrer Isso, eu cedo é tenho uma questão não, bem... você tem esse pressentimento que você vai morrer cedo, ou você... Não, a vida já me avisou pra eu ou morrer você cedo. quer, ou você tá Desde criando essa quando? história, Você tá assim. doida, Por que você falou isso? Gente, é assim, essa questão, eu tava conversando com Eu isso... não gostei dessa frase. Eu Nem tava conversando com isso com o Uber na hora que eu tava vindo, porque as pessoas falam sobre início e fim de vida com um negócio, tipo, nossa, é um tabu, né? Mas eu acho que pra quem é atípico, a mente é mais prática. A gente pula a parte, sabe? Aquela parte toda de... e vai pro final logo. Se você nasce, você morre. Não tem outro fim. O fim é o fim. mas pode ser longa, Não, vida sim, e boa. mas assim, e digna e justa. esse longo e essa vontade de viver depende muito de como as pessoas querem viver, entendeu? Em pleno 2025, daqui pra baixo, cara, vai ser árduo viver em paz. E eu quero viver em paz. E pra viver em paz tem que morrer cedo. Não tem como lutar. Gente, é Lula, é Bolsonaro, toda hora um negócio. Imagina isso. Sabe por que você tá a falando longo isso? prazo. Sabe por que você tá falando isso? Você tá falando isso porque você é jovem. É chupeta na boca. Márcia, quem aguenta isso? Mas assim, ó, o meu combinado com a vida foi... Eu preciso estar viva até a minha filha se tornar autônoma, entendeu? Depois que ela tornar autônoma... Meu Deus, gente, não... Mas não é. A gente quer você aqui. Mas eu não parar quero... com isso. Gente, não, mas eu não Garota é quero... maluca, gente. Não dá. Eu não quero viver muito por um motivo que eu acho que viver muito do jeito que a gente vive hoje é viver mal, entendeu? Então eu quero um Mas vem descanso cá, pleno. vamos conviver mais. Não, mas eu um vou fazer assunto. uma dica pra você. Ô, Sara, Olha a bagunça. Sara, Olha a te fazer Sara. Eu quero vou te ouvir agradar. a Sucena Não, agora. mas Atenção. eu acho que eu compreendo o que a Sara diz, mas é muito importante que a gente entenda, e eu acho que a gente precisa aprender isso e ensinar os nossos velhos isso, a quem está envelhecendo isso. De novo, eu vou puxar o assunto da mudança, do movimento. Ser velho não necessariamente precisa significar ser estático. Não necessariamente não precisa... Bonito isso. Porque a gente pensa na velhice como um lugar rígido. E a velhice pode ser um lugar de mudança, de experienciar a vida em outros lugares. Por exemplo, é só você reparar a diferença entre uma mãe e uma avó. Há uma diferença linda, até um rejuvenescimento da velhice, quando a pessoa velha experimenta, ou uma pessoa jovem que está tendo um neto, experimenta que o papel da avó não é mais aquela chamada de atenção intensa que os pais têm que ter, mas é mais sobre o amor, é mais sobre o fazer as gente, vontades eu da tô ficando criança. velha. É curtir. Deixa eu te falar. Então, assim, é movimento, é vida. Não, eu vou usar minha movimentar, mas eu não sabedoria quero de morrer velha. muito, não. Deixa eu usar minha sabedoria de Quero galinha na pipa pessoa. cedo. Deus Tá, é mas mais. olha, meu Ela tá bebê, doida. eu que estou envelhecendo, vou usar minha sabedoria de pessoa envelhecendo para falar para a Zara que eu nunca fui tão feliz, eu estou mega feliz, cheia de projetos, inventando um monte de coisa. Assim, é muita coisa. Garanto que quando você chegar na minha idade, você vai estar igual a mim, pensando em o que você vai fazer nos próximos 50 anos. Então, mas assim, ó, Então, eu comecei a viver muito cedo. É o- tal do é o viver, jovem pessimismo. Eu comecei muito cedo. Então, tipo assim, como eu comecei cedo, eu estou caminhando por um caminho. Ela nossa, já tá cansada, gente. E eu Quer quero mais descansar de verdade, em plenitude, sabe? Não é descansar de aposentar e ficar pedindo favor, porque eu vou pedir favor pros outros. Eu vou ser uma velha que eu vou pedir favor o tempo todo. Só que A gente eu te não cuida. quero aquele negócio, sabe, assim, meu Deus, eu vou ver muito. você é muito Pra quê? potente, você é muito potente, muito Por isso inteligente. mesmo, gente, tem que Você morrer você cedo, se imagina senão o povo velha suga, como? você fica louco. Eu me imagino velha e mudando, sendo uma velha que vai... Não dando uma de jovem. Eu no meu lugar de velha, mas sabendo que eu posso curtir
com as diferentes faixas etárias, eu posso brincar com as crianças, eu posso dançar com os jovens, eu posso jogar carteado com as minhas amigas e fofocar. Eu me encontrei... Falar mal dos outros, né? Não, falar mal dos outros. Eu tenho uma experiência com uma das pessoas idosas mais lindas, que é a Ana Lombardi, que é uma produtora do Rio Grande do Sul, que quando eu fui pra lá, ela e as amigas se reúnem pra falar besteira, pra beber cerveja, pra ir pro teatro, pra dançar, e são todas mulheres acima dos 60, 70 anos que se encontram. E assim, eu vi naquela velhice uma possibilidade de falar de sexo, de falar de drogas, de falar, fumei um beck, tava maravilhoso, então, e são pessoas velhas, entendeu? Que estão essa velha aí, gente. Que é o que a Márcia disse, se for para envelhecer, que seja um envelhecimento que te gere movimento. Claro. Só pra você ter ideia, eu que ainda não cheguei nem numa terceira idade, tô amando ficar mais velha. Tirando aquelas inseguranças dos 20 anos, dos 18. Só melhora, baby. Só melhora, minha coisa, cabeça tá melhor. A única coisa chata, eu não vou nem falar. Não, olha, eu vou falar, eu quero ser uma velha, eu quero morar de repente num sítio, a gente tem um sítio. Lá tem aranha. Eu quero morar no sítio, eu quero escrever, eu quero sair do sítio para ir ao teatro e voltar para minha casa e receber meus netos. Eu imagino uma velhice assim e com saúde. E também comendo bem. Exatamente, plantando, colhendo. E eu quero, assim, se eu pudesse escolher uma morte, né, uma velhice reclusa no sítio, mas não totalmente reclusa, com a mente muito artística, muito ativa. E eu gostaria de morrer dormindo. A melhor morte. Isso aí é. Quem é um presente. Quem dormiu, acordou e falou, pra morrer assim, que é a boa morte. Não, você morrer velha, dormindo, velha mesmo, com longevidade. Deus é maior, você vive a vida todinha pra morrer dormindo. Ué. Não, cara, é muito absurdo. Não. Você é ótimo. Eu quero um alvoroço, eu quero um algo que marca. Nossa, Sara morreu. Agora, Sara e o assunto da morte. Mas vem cá, Juliana, agora pensa. Quando alguém fala com você assim, ó, fulano morreu, morreu de velhice. Tava esperando, não, tem que ser uma coisa Ela é grega, ela quer uma morte trágica. Ela quer uma morte trágica. Tem que marcar a saída. Marcou a entrada, ela quer sair também em grande estilo. Eu acho o mundo... velhice é tão assim, tão Sarah, normal. Eu acho o mundo tão curioso. Eu adoro, eu quero ser normal, eu gosto. Eu também. Eu acho esse mundo tão curioso, tem tanta coisa pra gente ver, pra ser explicada, que eu fico... Quando alguém morre... Tá chupando chupeta quando alguém... Então... Daqui pra frente... Peraí, vocês querem ver outro assunto muito louco que tá beirando aí? Beira a uma unanimidade, gente. Os mais novos. Tem nada a ver um assunto com o outro, mas escutem. Mas faz a tem a ver. Não, mas tem a ver. Tem a ver. Os mais novos não estão mais atendendo ligações. Os caras ficam com o telefone pertinho do corpo o dia inteiro, a noite toda se deixar. Mas experimenta ligar. Após o sinal... Deixe seu recado. Baby, me atende. Ai, que vontade de tacar o celular na parede. Cara, esse fenômeno é muito interessante. Filha, tá me ligando. Eu não atendo, não. Você não atende? Aí, ó, ela é mais velha, ela não atende. Eu só atendo se a minha mãe me liga. Agora pensa, esse é o problema. Viver no mundo pra ficar assim, passando raiva, fazendo raiva nos outros? Não, gente, vamos morrer todo mundo. Tererém. Alguém ligou pra mim. Tererém. Alguém ligou pra mim. Não é o bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. Não é o bola de fogo. O calor tá de matar. Deixa eu falar uma coisa. Você liga quando você quer conversar com uma pessoa, você liga? Cara, eu peço pra ligar. Hoje existe esse costume de você pedir pra ligar. Já vira uma etiqueta do WhatsApp, depois do WhatsApp, que dizem que o Brasil é o país do WhatsApp, inclusive. Não são todos os países que usam o WhatsApp. Não, a maioria usa vício, SMS. Né? O Brasil, ele é muito... Tem futurista, gente... né, nesse lugar de qualquer novidade. Tem gente que só tem, estrangeiros que só tem o WhatsApp pra falar com brasileiro. Eu conheço vários. Não, e eu tenho as pessoas... Justamente. E qual que é o outro? Telegram, essas coisas. Geralmente os gringos, em geral, usam ainda o SMS até pra conversar normalmente, como o WhatsApp. Só que existe a ligação. Aí eu peço pra ligar. E raramente, às vezes tem as ligações sem querer, né, que é um susto. Quando você liga sem querer, é um susto. Parece que é uma ultra novidade que você está fazendo, ou um desrespeito, invasão de privacidade. E isso é uma questão para nós, né? Sobre todas essas fragmentações que o sistema capitalista tem feito a gente viver e construir, essa seria mais uma, esse contato que o telefone cria como uma novidade, né? Pelos fios, de repente vem o Wi-Fi e a gente tira
essa possibilidade de ouvir a voz, ou se vai ouvir a voz, escuta no menos 1,5, 2. Gente. Eu acho um horror. Não, e quase que uma relação de impessoalidade. Vai gerando uma relação de Mas impessoalidade. é que ficou relação, tudo muito não é? rápido também. Antigamente a pessoa mandava uma carta, o negócio demorava semanas. Não, e a carta dias. tinha uma arte, né? Aí era um negócio todo. Você comprava Aí agora papel, você tinha esse- caligrafia, passava limpo, Pois botava é. no correio. esse contato instantâneo, esse todo mundo chegando em você todo o tempo é insuportável. Aqui, Você tá ó. ligando pra quem? Viu? Ó, Oi, Thiaga, tudo bom? Tudo bem, você? Era só pra testar se você me atende quando eu ligo. ela atendeu. Ela atendeu! Tá vendo? Gente, e eu não mando Oi, mensagem. Ela Amiga, era só pra testar aqui. Depois eu te explico. Beijo. É a Brisa, né? Não, Brisa, atende. Isso aqui é minha não advogada, minha não é a fofoqueira. Brisa? Então, peraí. não. Eu vou ligar pra Duda. Vamos ver se ela atende. Após Liga. Eu sinal. tenho as pessoas que eu não preciso avisar que eu tô ligando, porque já assim, ó, qual é o babado de hoje? Porque quando eu ligo, é babado na certa. É a mesa boa, sabe? Ai, Mas gente, e a Brisa? Será? Não, a Brisa Tô não adianta. ligando pra Duda, vamos ver. Mas e a Brisa? Se ela não te atende? Brisa é raro. Raro, tem que ameaçar muito antes de sair de casa. Mas ela te liga quando? Em que situação? Quando acaba comida, quando acaba o dia, quando acaba creme. Aí ela liga. A Duda não atende também não, gente. Após o sinal, deixe seu recado. Também não atendeu, não. Ela tá na escola hora dessa? Não, ela já tá em casa essa hora, mas não tá com celular, quer dizer, tá estudando, tá brincando, não tá com A celular minha por filha eu perto, ameaço no meu muito pra caso. poder atender. Falando, Brisa, eu tô saindo. Se eu te ligar e você não atender, quando eu chegar, aí ela já tenta atender. Mas, ô, gente, Márcia, a minha filha é surda, vocês sabem, né? Então ela é uma surda que usa um implante desde os 20 anos, mas quando ela era adolescente ela também não atendia. E hoje em dia eu só falo com ela se for marcada a hora, porque ela também vai ter que ler lábios. Queria contar isso só pra gente colocar um outro aspecto na Interessante. história toda, né? Então é tudo por escrito, né? E agora ela namora um cara que é surdo, que só fala a língua francesa de sinais e a gente tem que ficar só escrevendo, porque eu não sei falar a língua francesa de sinais. Ainda, mas né? olha, Mas eu sabe o que é acho um absurdo interessante? isso. A língua de sinais devia ser universal, não? É, e no Brasil, a Libras é a língua brasileira Brasileira, né? de sinais, ela é uma língua oficial. Tem cursos gratuitos em algumas escolas, vale a pena. Na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, tem um curso gratuito, as pessoas deviam fazer. Eu mesma já me matriculei, eu sei rudimentos. Eu assim, comecei a fazer, mas não deu mas certo. é muito Agora, legal. Ser Eu tô rudimentos. pensando aqui, você trouxe a assunto da Libras, que é super importante, que tem que se ensinar nas escolas, hein, pra todo mundo. Mas eu tô pensando no lugar da privacidade e da ultra-privacidade, desse afastamento do social que o WhatsApp dá, ou as mensagens de texto dão, que você necessariamente não precisa insinuar o lugar que você está. Você pode mentir o lugar que você está. Quando você, por exemplo, tô numa balada, alguém tenta me ligar. Aqui eu escrevo, tô dormindo. Eu tô na praia, curtindo, tem barulho, eu tô na feira, enfim. Trabalhando. Então existe a mensagem também, existe um lugar de uma ultra privacidade e de um lugar de mentira, um lugar de esconderijo, de subterfúgio. E é uma prática, porque se você atende toda hora, e quando você não atende? O lado sombrio, né? As trevas desse E aí negócio da hiperconexão. E para os adolescentes, para a juventude, é muito bom você se esconder atrás do texto. Uhum. Mas eu É, preocupo com porque adulto que não atende, é uma gente. fase também que você está buscando separação, né, dos pais, assim, ter sua turma, ter sua privacidade. Nossa, a minha mãe teve uma vez, falar em privacidade, eu tinha um diário, né? Porque na minha época era muito comum as crianças terem diário. Um dia eu cheguei da gravação da Xuxa, minha mãe estava no meu quarto, lá do Rio, lendo o meu diário, porque eu não contava mais nada para ela. Aí eu falei, mãe... Aí eu achei aquilo um absurdo. Falei, mãe, como é que pode? Você tá me invadindo minha privacidade. Ela, você não me conta nada, eu precisava saber da sua vida. Tô lendo aqui, tô achando ótimo. Quem é fulano? Lembrei. A minha filha, quando ela tinha uns 13, eu entrei no quarto dela e ela me olhou e disse, você está invadindo a minha privacidade. E eu fiquei chocada, porque eu não sabia que uma criança tinha esse privacidade, negócio. tem. Já tem E com... uma A criança Duda não já tá pode ter essa fechando a porta com 11. Não, a criança não pode ter essa privacidade. Eu fiquei em choque. Não Ela é uma pode? vulnerável. Não, claro que não, Não. pode. Ai, meu Deus. Eu sendo mãe errada. Não eu sendo pode. mãe errada. Não, devia ter Mas batido olha, na porta. A precisamos pedofilia conversar tá- agora a Brisa é esperta importante. disso, Mas né? peraí, precisamos conversar agora sobre o assunto
que infelizmente aqui nessa mesa todo mundo tem o que dizer. O assunto é haters. Ter ou não ter? Isso aqui... Gente, é nas redes que o ódio se dissemina a passos largos e sem freios. E eu quero saber, meninas, qual a experiência de vocês? A gente sabe, né? Márcia, a gente é a sabe líder. que é uma coisa pública, mas conta pra gente. Em resumo, eu colocaria como marco final de 2015, quando eu lancei Como Conversar com um Fascista, que aquele fascista, o Olavo de Carvalho, pegou no meu pé. Ele, não posso citar aqui, é um programa familiar. Ele escreveu um tweet dizendo: vou escrever um livro chamado Como Conversar com o Pi, da mãe da Márcia Tiburi. Minha mãe ficou muito brava. E a gente brincava lá na minha casa, que não vou nem falar. Mas enfim, aí depois seguiu, foi crescendo, o golpe. E eu defendi muito a Dilma, então odiavam ela, odiavam a mim. Depois prenderam o Lula. Eu defendia muito a democracia brasileira e o Lula. Aí odiavam o Lula, odiavam a mim. E foram, em 2018, eu fui vítima de uma campanha de difamação muito pesada. Eu deixei aquele cara do MBL, sabe? Aquele que é deputado. Hoje eu não vou falar o nome dele, porque toda vez que eu falo o nome dele, ele me processa. Eu deixei o cara falando sozinho numa rádio, porque foi uma emboscada. Não me falaram que essa gente do MBL ia entrar. Aí no dia seguinte, começou uma campanha de difamação, foram coletar materiais lá de 2015, recortar, fizeram um monte de colagem. Aí eles me colocavam dentes podres, pelo debaixo do braço, unha suja, descabelada, um monte de cenas assim horríveis, memes, enfim, um monte de coisa. E eu comecei a receber muita ameaça de morte. Esse grupo MBL invadia os lançamentos do meu livro. Eles usavam máscara desse deputado de papel, assim, para viver me assustando. E bateram em pessoas, espancaram pessoas. Fizeram coisas horríveis, enfim. E me ameaçaram de morte demais. Quando eu tive que sair do Brasil no final de 2018, eu me tornei candidata. Inclusive, no meio dessa bagunça toda, porque eu já estava pensando em sair do Brasil, fui chamada por um cara chamado Henry Rees para sair do Brasil, que era o cara que estava do lado do Salman Rushdie no dia que ele foi esfaqueado. Esse cara, protegendo escritores perseguidos, me chamou para sair do Brasil. Aí eu saí do Brasil no final de 2018, mas seguiu. Eu tive que cancelar redes sociais e tal, porque tinha, assim, centenas, milhares, chegou a ter milhares de ameaças de morte. Claro, provavelmente muita coisa era robô, mas isso seguiu durante anos e eu fui protegida por 4 instituições estrangeiras e nenhuma brasileira. Porque também era isso. Quando eu estava na França e botava que o Bolsonaro, presidente da República, estava espalhando fake news sobre mim, mostrava para meus colegas, ninguém entendia. Como assim? Você é uma professorinha de filosofia e aí você está sendo atacada pelo presidente da República. Era o Brasil, né? Tipo, quem era eu na fila do pão para estar sendo alvo de uma figura desse tipo, né? Mas isso é o fascismo, uma pensadora. É o que o Trump está fazendo também. Então foi isso, gente. E segue todo ano de eleição, volta. Faz umas 3 semanas que voltou, há uns 3 meses atrás também tinha voltado. Então, vira e mexe, tem umas ondas. E como é que a gente sobrevive? A gente sobrevive... Eu aprendi isso com uma artista chamada Louise Bourgeois. Aquela da aranha lá. Achei que era Bourgeois. A Louise Bourgeois, ela dizia assim, que ela devolvia com arte. Cada vez que alguém produz, eu interpretei dessa maneira. Diante do ódio, a gente vai responder com amor. Diante da estupidez, a gente vai responder com inteligência. Diante da maldade, a gente vai responder com ética. E isso não quer dizer que a gente não vai ter sentimentos de repulsa disso tudo. Não gosto dessas pessoas, não acho elas legais. Mas eu sei entender como essas pessoas também se tornaram fascistas, né? Ninguém nasce fascista, a pessoa se torna. E se torna dentro de um processo social, de um processo patriarcal, de um processo econômico. Tem todo um contexto a ser analisado. Foi tudo, digamos assim, o resumo geral é isso. Respondi com muitos livros, respondi com muitas pinturas, com muitos desenhos. Muitas coisas lindas, inclusive. Obrigada. E de vez em quando tomei um floral de bar. De vez em quando tomei uma tacinha de vinho. Mas, gente, como vocês sabem, eu sou virgem de maconha, virgem de cocaína, virgem de drogas em geral. E virgem de mulher. Virgem de mulher. Sou virgem de muita coisa.
Então, eu sou, assim, uma pessoa muito simples, Que mas triste. eu tenho essa Que triste. eu tenho essa coisa da criação, né? E uma imaginação muito ativa. E eu acho a vida muito bonita e acho que a gente conecta com as pessoas legais. E as outras, a gente vai tentando fazer a alquimia sem a qual ninguém estaria nesse mundo, né? Nós somos Agora, alquimistas. fácil não é, né? E pra você, como é que foi a experiência de Não, hater? menina, fui Você tem entendendo muito, que- né? Depende, eu que escolho quem é o meu hater ou não, entendeu? Depende do meu dia. Porque eu entendi que os haters, eles precisam de uma relevância em algum momento. Eles querem existir. E aí, quando você vai ver, são pessoas que estão procurando atenção de alguma forma que aqui no mundo físico, sabe? Eles não estão conseguindo. Lembra do filme Avatar? A nossa vida é aquilo ali. Eu acho que quem inventou aquele filme já teve uma visão de como seria hoje, né? O tal do conectar o rabo do boneco lá no filme é a nossa rede social. E a gente tá aqui conversando e o pau tá quebrando aqui, ó. Tá acontecendo. A última postagem que eu fiz, tem gente me xingando, gente me defendendo. Porque a vida daqui de dentro é que manda daqui de fora. E aí, quando você vai ver o povo que tá lá dentro, sendo assim, ativo, e xingando e brigando, se você vê na rua, eles não têm coragem de falar com você com a mesma altivez, Mas, entendeu? Sara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue separar o que é você no virtual e o que é você aqui falando com a gente? Infelizmente, é a mesma coisa. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que escolheu ser tanto aqui, porque o que domina aqui dentro é o que eu sou aqui fora. E é por isso que eu arrumo muita confusão. Porque geralmente as pessoas procuram uma persona, né? Ou então uma forma de não caçar assunto, né? E no meu caso, o que eu pego aqui, eu jogo aqui, cria-se muito assunto. Mas as pessoas que estão lá indo contra aquilo que eu acredito, são pessoas que não têm coragem de se posicionar no mundo físico. Aí tem coragem de vir na rede, falar bastante, porque é só aqui, sabe? Não tem o toque. O povo tem medo de apanhar, ser mordido. Então, nem sempre a pessoa que vai ter coragem de falar muita coisa pra mim aqui, na minha frente vai ter coragem de falar igual, entendeu? E pra você, Açucena, como é que é isso? Gente, eu lembro do caso de uma conhecida da minha avó que foi nos meus posts falar coisas horríveis de mim. E ela não se deu conta, né, de que eu lia tudo, de que eu ia descobrir que ela era amiga da minha avó. Que horror. E aí eu fiquei chocado, eu só bloqueei e não dei atenção. Eu simplesmente coloquei o hater no lugar que eu preciso colocar ele, que é o lugar da indiferença. E eles detestam esse lugar da indiferença. Mas eu acho que tem muitas personalidades também que dão palanque pros haters e transformam isso numa autopromoção. Exatamente. Ou seja, pega o hater também é um lugar. Aquilo que não me mata Reverte, Fortalece. me fortalece. Então, você pode também usar essa tática de pegar o hater e dar atenção pra ele. Talvez um dia eu faça isso, se for muito pesado, se eu tiver que estabelecer uma denúncia. Mas existe a covardia de usar o anonimato pra você ser racista, pra você ser transfóbico, pra você... E eu acho que, de fato, eu prefiro não dar palanque. O meu lugar hoje é... E tem isso, né? Às vezes a gente se importa muito mais com o hater do que quem fala bem de elogia, você. com quem apoia, Não, né? E às vezes isso você é não verdade. responde. Às vezes você tem lá 200 comentários, mas tem 2 falando mal, você só lê o que falou mal de você, né? E geralmente os que vêm pra mim vêm muito no lugar da Mas, transfobia. gente, mas uma coisa é você ter um hater, outra coisa é você ser objeto de uma monetização do ódio nas redes sociais, Não, que é mas o o meu seu caso. caso- Ah, não, O meu isso caso é é sério. assim, assim, ó, do ex-Bolsonaro até a Damares Alves, passando por tudo quanto é candidatinho a vereador, de tudo quanto é partido de extrema-direita, os caras me usam e capitalizam nas redes sociais, monetizam, ganham dinheiro. Isso é muito Nem Deus chato. explica. Olha, quando eu fiz Para além de chato, né, gente? duas Isso é coisas repulsivo. que aconteceram na minha vida que eu me deparei com... Que assim, Paquita, fiz novela, eu sempre tive lovers, haters eu não tinha, né? Eram os fãs. Tem gente que não gostava do meu trabalho, mas aí também não assistia, também não falava comigo, não tinha, né, nem interesse em mim, né? Aí vem as redes sociais e eu começo a me posicionar politicamente. Primeira vez que eu tive contato com um hater, assim, feroz, que eu tive, inclusive, desabilitar comentário, foi naquela campanha Ele Não, na eleição de 2018, né? Do Bolsonaro. E ali, eu fiquei muito chocada. Eu fiquei triste, eu fiquei deprimida. E aí teve um fã que mandou uma DM pra mim, dizendo, olha... Me dizendo que eu tinha que fazer, olha, desabilita comentário, bloqueia quem tá te ofendendo, e foi isso que eu fiz. Hoje em dia eu sinto inclusive algum prazer em quando, sabe, deletar, bloquear a conta, denunciar,
É isso que eu faço, né? Você perde muito seguidor, mas você ganha outros e você ganha a tua filtra, paz né? também. Você vai filtrando. Mas não é gostoso, não é agradável e tem temas assim que realmente mexem mais com você, né? Eu fiz várias experiências, eu conversei com muita gente que vinha com esse ódio. Porque a gente, depois que fica adulta, a gente que é aí a cara pública, né? A gente aprende que tem pessoas que nos dão amor e pessoas que nos dão ódio. Tudo bem, mas ficou desproporcional. E outra, você sabe que a pessoa que tá te odiando, o problema, na verdade, é dela, mas ela pode acabar se tornando um problema pra você se o nível da coisa extrapola os limites do sociável. E o amor é a mesma coisa. Você sabe que aquela pessoa que tá te dando amor, ela é amorosa, ela é generosa. Agora, às vezes eles viram, né? Viram digamos, alguém que te ama, mas se você não amar o Bolsonaro, já não te ama mais. Então, essa pessoa, na verdade, quer que você represente ela em alguma coisa. Então não era amor, era cilada. E a expectativa que você coloca em cima das pessoas, né? É absurdo. E você tendo que representar alguma coisa que nem ela mesma consegue representar. Então, isso é um negócio também assustador. É muito pesado. E vocês querendo viver até ficar velho. Como que vive desse jeito? Sara, a gente vai conversar sobre isso. Precisamos conversar sobre longevidade, Sara. É muita perturbação na mente a viver em paz. Tem muitas ideias. E nesse domingo, dia 28, às 8 da noite, vai ter uma aula magna, inédita, online e gratuita, Como Salvar as Democracias, com o cientista político Daniel Ziblatt. Mediado por quem? Seu marido. Maravilhoso Eduardo Moreira. Um homem alto, um homem forte, sarado. O dono do dono. Garanta já a sua vaga. Ela é a dona do dono. Ela é a dona do dono. Deixa eu falar onde é que garante a vaga. Garotos, por favor, garanta já a sua vaga em iclconversar.com.br, tá? E se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para onde? Para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/Precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Antes de encerrar, é claro que a gente tem o nosso quadro favorito, que é Canta, Açucena, Canta. Ainda vai ter. É porque o povo cobra. Olha, a gente vai ver o show dela. Ai, que E aí, um dos momentos que eu mais gostei do show foi a Açucena cantando Força Estranha. Já que a gente falou sobre o tempo, sobre velhice, sobre mulheres, eu acho que você podia cantar essa música pra gente. O que você acha? Vambora. Canta um pedacinho dela ou um pedacinho? Um pedacinho, né, que a Pedaço gente que você tá... quiser, você que manda aqui, minha linda. É, um O trechinho. O refrão que é lindo. Ou seja, a gente não vai parar de movimentar a vida com a nossa voz. Eu acho que é sobre isso essa canção. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. linda. Até semana que vem. Mas vai morrer do mesmo jeito. Eu vi muitos cabelos Vai, brancos. garota, tá amarrado. Ai, que difícil. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês.